Você vai somar frações. Pergunta: pode somar numerador com numerador e denominador com denominador? Não sei. Assim, A mais C dividido por B mais D. Ou seja, a soma de duas frações é esse mais esse sobre esse mais esse. Gente, se isso aqui for verdade, quando a gente for somar, por exemplo, 3 sobre 1 mais 5 sobre 1, o resultado era para ser o seguinte: 3 mais 5 sobre 1 mais 1. Isto é, 3 mais 5, 8, dividido por 1 mais 1, que é 2. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, mais 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. E 3 mais 5 é a mesma coisa que 8. Então você teria 8 igual a 3 mais 5, que é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui. Quanto é 8 dividido por 2? Não pode me dar uma pista? 4. Então, nós provamos que 8 é igual a 4. Que loucura, que coisa absurda. Ou seja, você não pode somar frações dessa forma. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Nesse vídeo você vai aprender a somar duas ou mais frações. Você vai aprender isso de uma vez por todas. E se você já fez isso alguma vez na sua vida, espero que nunca mais você cometa esse tipo de erro. E chegou a vez dela, vamos falar sobre a divisão e a gente já começa com esse ponto aqui, fração. Então a primeira coisa que nós vamos definir é o quociente. O quociente de B por A, ele vai ser definido da seguinte forma. Você escreve B sobre A, ou B dividido por A, e isso vai ser igual a B que multiplica 1 sobre A. Lembra que dado um número real qualquer, existe um único número que multiplicado por A tem como resultado a unidade? Lembra disso? Quando você tem um número A qualquer, esse número que multiplicado por A tem como resultado o número 1 é o que nós chamamos de inverso de A. É o inverso multiplicativo. Nós denotamos ele por 1 sobre A. Então, como todo número tem um inverso, você pega esse inverso, multiplica por um número real, e essa multiplicação é o que nós chamamos de quociente de B por A, ou a fração B sobre A. Chamamos o B de numerador e o A nós chamamos de denominador. Também podemos denotar isso assim, ó, B sobre A. Isso aqui também é chamado de fração, né? Importantíssimo que o A, ou seja, o denominador, tem que ser diferente de zero, obviamente, porque não faz sentido dividir por zero. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a fração 3 sobre 5, onde você pode ler também 3 quintos, é a mesma coisa que 3, que multiplica o inverso multiplicativo do número 5, que é 1 sobre 5 ou 1 quinto. A mais B dividido por 4 é a mesma coisa que 1 quarto, que multiplica o número A mais B. B sobre A menos B é a mesma coisa que 1 sobre A menos B, que multiplica B. Isto é a definição de fração ou de quociente sendo utilizada. A sobre A é a mesma coisa que A multiplicando 1 sobre A. Como 1 sobre A é o inverso multiplicativo de A, a gente já viu que isso aqui é igual a 1. Uma observação é que qualquer número real pode ser visto como uma fração. Assim, ó, você tem um número real A, você pode enxergar ele como sendo A sobre 1. Esse A aqui é um real qualquer.
todo número real pode ser escrito dessa maneira. Veja, uma primeira preocupação que nós temos é verificar quando duas frações são iguais, ou seja, a igualdade de frações. Porque tem umas frações que obviamente são iguais. Ó. Por exemplo, tu pega 4 sobre 2. Aí, por outro lado, você pega 2 sobre 1. Ora, 4 sobre 2, ou seja, 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 1, ou 2 sobre 1, é 2. Então, conclusão. Essas duas frações aqui, 4 sobre 2 e 2 sobre 1, são iguais. Só que tem casos que não é tão evidente assim. Por exemplo, tu pega 4 quintos e 12 sobre 15. Será que essas frações são iguais? Aí não está tão evidente, assim de cara, né? Então a gente precisa decidir quando é que frações são iguais. O que que acontece para que duas frações sejam iguais? Sendo B diferente de zero, D diferente de zero, tem-se A sobre B é igual a C sobre D, se somente se AD for igual a BC. Quando é que as duas frações vão ser iguais? Quando você multiplicar esse número por esse e o resultado for a mesma coisa que multiplicar esse número por esse. Isso aqui é o que nós chamamos de multiplicação em cruz. 4 quintos, será que vai ser igual a 12 sobre 15? Sim, nós temos a igualdade dessas duas frações. Pois, quanto é 4 vezes 15? Você vai fazer a tal da multiplicação em cruz. 4 vezes 15 e 5 vezes 12. 4 vezes 15 é 60. E 5 vezes 12 também é 60, né? Então essas duas frações são iguais. Olha só essa consequência. A sobre B é a mesma coisa que A vezes C dividido por B vezes C. Isso aqui, claro, o C tem que ser diferente de zero e o B tem que ser diferente de zero, que é para não zerar nada no denominador. O que é que essa igualdade está dizendo para a gente? Se você tiver uma fração, você pode multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. E isso não vai alterar a tua fração. Por que que isso é verdade? Esse vezes esse, que é A que multiplica B, C, é a mesma coisa que esse vezes esse, ou seja, B que multiplica A vezes C. O que você tem desse lado é ABC e o que você tem desse lado é BAC, ou seja, tudo isso é igual a ABC. Você pode usar isso para quê? Ora, para simplificar uma determinada fração. Tu escreve 28 sobre 21. Ora, 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7, dividido por 21. 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. Nessa fração aqui, você está com uma situação como essa. Você tem um fator comum no numerador e denominador, que nesse caso é 7. Então o resultado disso é 4 terços. Então é aquela história, você pode cancelar esse 7 com esse 7. 32 sobre 64. 32 é a mesma coisa que 1 vezes 32. E 64 é a mesma coisa que 2 vezes 32. Então 32 e 32 está funcionando como esse C, o 1 como A, o 2 como esse B. Então o resultado disso é apenas 1/2. Esse 32 foi embora com esse daqui, né? Agora as regras de sinais para frações. Quando você tem a fração menos B sobre A, isso aqui é a mesma coisa que B sobre menos A e é a mesma coisa que menos B sobre A. Quando você tiver menos B sobre menos A, isso é a mesma coisa que B sobre A. São as definições e as regras de números que a gente já viu.
que permite a gente constatar que a coisa funciona dessa maneira. Então, pela definição de fração, isso é a mesma coisa que menos b que multiplica 1 sobre a. Não é assim que é uma fração? Assim. Só que esse menos você pode colocar em evidência. Aí fica menos, aí b que multiplica 1 sobre a. Só que b vezes 1 sobre a é a fração b sobre a. Então isso é menos b sobre a. É o que está escrito aqui, ó. E analogamente você tem uma justificativa para essa outra daqui também. Eu estou dizendo, por exemplo, que 3 menos 3 quintos. Isso é a mesma coisa que menos 3 sobre 5. E é a mesma coisa que 3 sobre menos 5. Ou então se você tivesse menos 5 dividido por menos 7. Isso é a mesma coisa que 5 sétimos. Você pode fazer a relação de sinal assim, né? Menos por menos dá mais. Finalmente, vamos entender como somar duas frações. Vamos começar da seguinte forma. Eu vou pegar A sobre C mais B sobre C. Ou seja, eu vou dizer aqui que o denominador é comum. Assim, como se eu estivesse somando 3 quintos mais 7 quintos. Então, denominador comum. A sobre C, por definição, é A que multiplica 1 sobre C. Mais B sobre C é a mesma coisa que B que multiplica 1 sobre C. Usando a distributividade, você pode colocar 1 sobre C em evidência. E isso é a mesma coisa que A mais B, que multiplica 1 sobre C. Então, isso daqui, por definição, é A mais B sobre C. O que é que nós verificamos? Que A sobre C mais B sobre C é A mais B sobre C. Quer dizer, para somar frações de mesmo denominador, você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Por exemplo, tu quer somar 19 sobre 4 mais 6 sobre 4. Vai somar essas duas frações. Então você repete o denominador, que é 4, e faz 19 mais 6 no numerador, de maneira que o resultado é 19 mais 6, 25, dividido por 4. Ou então, letra B, vamos colocar 2 sobre 12 mais 8 sobre 12. Então você vai repetir o denominador, que é 12, e no numerador você soma os dois numeradores, né? 2 mais 8. O resultado disso é 2 mais 8, 10, dividido por 12. Só que 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. E 12 é a mesma coisa que 2 vezes 6. Esse 2 é fator comum no numerador e denominador. Então a gente viu que pode cancelar, de maneira que o resultado é 5 sextos. Então é super natural você querer saber como é que faz para somar frações com denominadores diferentes. É claro. E é essa regra de você somar os numeradores e repetir o denominador que muitas vezes nos leva a pensar em somar frações com denominadores distintos, somando os numeradores e somando os denominadores. Isso aqui é verdade. No início da aula, um exemplo simples nos mostrou que não, que isso aqui é falso, né? A gente viu lá que, por exemplo, 3 sobre 1 mais 5 sobre 1, se isso fosse verdade, isso aqui seria 3 mais 5, que é 8, e 1 mais 1, que é 2, né? Então você teria 8 sobre 2, que é 4 por um lado, só que por outro lado, isso é 3 e isso é 5. Então isso aqui
na verdade é 8, né? Então estaria provando que 8 é igual a 4, o que é um absurdo. Então isso aqui é falso. Então como é que a gente vai fazer para somar frações com denominadores diferentes? A gente vai fazer uma coisa muito comum em matemática, é o que em matemática muitas vezes nós chamamos de voltar ao caso anterior. Um exemplo: 3/5 mais 4/7, ou 3/5 mais 4/7. A minha ideia é fazer com que eu tenha uma soma onde os denominadores vão ser iguais. E aqui eles são diferentes, né? Aqui é 5 e aqui é 7. Então, isso aqui é igual a... Aqui eu tenho 5. Eu vou multiplicar esse 5 por 7. Ora, para essa fração que está aqui continuar igual a essa que está aqui, eu vou ter que multiplicar por 7 também no numerador. Olha, venha para cá. Aqui eu já tenho 7. Aí esse 7 eu vou multiplicar por 5. Para essa fração ficar igual a essa, aqui tem o 4, aí eu vou ter que multiplicar por 5 aqui em cima. Observa o denominador. 5 vezes 7 e 7 vezes 5. Denominadores iguais. Voltei ao caso anterior, então aqui eu vou conseguir efetuar essa soma. Como é que eu vou efetuar essa soma? O denominador comum é 5 vezes 7. Aí eu posso somar os numeradores. 3 vezes 7 eu vou somar com 4 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 7 é 21, mais 4 vezes 5 é 20, dividido por 5 vezes 7, que é 35. Ora, isto é igual a 21 mais 20, 41, sobre 35. Então, o que é que a gente fez aqui? Ficou em cada denominador 5 vezes 7. E no numerador, o que é que ficou? Ficou 3 vezes este denominador e aqui o 4 vezes o outro denominador. Quer dizer que, em geral, o que é que a gente fez? A gente fez o seguinte: A sobre B mais C sobre D é igual a... Nós multiplicamos aqui os dois denominadores e o resultado em cima, no numerador, é A que multiplica o D mais B que multiplica o C, onde B é diferente de 0, D é diferente de 0. Então essas são as regras para você utilizar quando quiser somar duas frações. Nunca mais erre isso. Tá bom. Tudo que está escrito aqui vale para subtração. Eu poderia colocar um menos aqui, aí esse menos vem para cá. Poderia colocar um menos aqui e o menos vem para cá. Então tanto faz aqui ser mais ou menos. Agora imagine que você queira somar 3/5 com 4 sobre 25. Então, pelo que nós acabamos de ver, essa regra, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 25. Aí no numerador fica 3 vezes 25 mais 4 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 25 é 75, mais 4 vezes 5 é 20, dividido por 5 vezes 25, que é 125. Ou seja, 75 mais 20 dá 95, dividido por 125. Só que 95 é a mesma coisa que 19 vezes 5. E 125 é a mesma coisa que 25 vezes 5.
Esse 5 cancela com esse. O resultado é 19 sobre 25. Mas veja outra maneira. Aqui eu tenho o número 5 nesse denominador. E eu vou buscar um múltiplo de 5, tal que eu já faça aparecer 25 aqui. Aí eu vou ficar com 25 e 25. Assim, eu tenho o 5. Para eu chegar no múltiplo de 5, que é 25, eu tenho que multiplicar aqui por 5, né? Aqui em cima tem 3, aí eu tenho que multiplicar aqui também por 5. Mais 4 sobre 25. Então ficou o denominador comum, né? 25. Você tem assim, 3 vezes 5, que é 15, sobre 25. E aqui você ficou com 4 sobre 25. Ou seja, pode somar os numeradores, né? 15 mais 4 dá 19 sobre 25. Então percebe que ficou mais fácil aqui? Eu fiz menos contas. Então isso nos leva a uma outra ideia para a gente conseguir deixar o denominador comum, que é a ideia de múltiplo comum. Em particular, é a ideia de menor múltiplo comum, o que nós chamamos de MMC. Ele vai nos ajudar a gente chegar de uma maneira mais simplificada possível a um denominador comum e assim conseguir somar as nossas frações.